que nós preparamos para hoje, Paulo? Bom, eu acho que eu tinha pensado um pouquinho em refletir com a comunidade, com aqueles que estão nos acompanhando, a situação que nós estamos vendo no mundo, né? É um negócio muito curioso, principalmente depois de termos visto a ação dos Estados Unidos no último sábado, de sábado para domingo, Sim. quando ele conseguiu, com bombas que só ele tem, atingir os bunkers, né, onde se produz o enriquecimento do urânio no Irã, a 90 metros de profundidade. E a maneira como foi feito, o avião entra sem ser detectado pelos radares, solta a bomba, volta com todo mundo em ordem. Então, para a gente ver como que hoje a tecnologia de guerra está muito séria. E a repercussão disso no mundo de ontem, no mundo nosso, né, no dia de ontem. Para quem acompanhou, viu, e eu vejo com uma certa suspeição todas estas questões, porque esta guerra entre, a princípio, Arábia e os nossos iranitas, né, o pessoal do Irã, é uma coisa que deixa a gente assustado. Primeiro porque a maior fonte de energia do mundo está ali. E a forma de retaliação que eles estão preparando é justamente a forma de fechar o Golfo, fechar o Estreito, e com isso 25% do petróleo do mundo deixaria de circular. Então as consequências que nós vamos ter, muita gente fala da guerra mundial, o problema de entrar em guerra e tal, mas a questão do reflexo econômico é muito mais sério, e se isso acontecer, daquele estreito ser fechado, então o preço do combustível vai atingir um absurdo. Se prevê 50% de aumento imediato depois o ajuste de preço. Então você imagina um barril de petróleo que hoje está a 100 e a 150, 180 dólares, vai ser um baque para a economia mundial, e vem uma recessão que é pior do que qualquer outra guerra. Infelizmente, quem sempre paga a conta é o povo. O povo, tudo, com morte, em todas as coisas, né? E o que me deixa mais assustado é perceber que, mais uma vez, o Brasil está do lado errado da guerra. Já se posicionou, tá? Não, o presidente já tinha se posicionado antes da atuação norte-americana a favor do Irã, e dizendo que era um absurdo o que estava fazendo, porque... Mas ali você tem um regime autoritário e é natural que o nosso país acabasse entrando nessa questão. E é isso também por conta do Trump. A briga nem é às vezes com o país, mas sim se Trump é a favor de um, ou você é a favor do outro. Você é a favor do outro. Depois entra toda a questão que se descobriu que eles estão recebendo urânio enriquecido de outros países. E, pelo que parece, tem urânio enriquecido do Brasil lá. Uhum. E a questão de Israel seria muito clara, né? Quer dizer, nós vamos atacar quem está contra Israel, porque a ideia é, vamos fazer uma bomba, a ideia do Irã é acabar com o Estado de Israel, porque, segundo eles, Israel é o negativo do mundo, porque o princípio religioso de Israel é contrário ao princípio islâmico que domina a região do Irã. Então você tem judeus e islâmicos mais uma vez em conflito, mais uma vez em guerra, e aí você tem toda essa situação. Então eu acho que nós estamos chegando num ponto em que as intolerâncias têm atingido um nível muito grande, a preocupação é muito grande, porque a economia do mundo vai dar uma guinada, e pode dar uma guinada muito séria, mas, mais uma vez, quem é que vai pagar o pato? Como você disse, os pobres, aqueles que estão passando por uma série de situações negativas, né, e a gente não consegue enxergar. E paralelo a isso, quando a gente olha, por exemplo, o Mundial de Clubes que está tendo nos Estados Unidos,
vê que 4 partidas foram interrompidas porque veio um alarme de que, olha, vai haver um evento climático daqui 20 minutos, então dá tempo de todo mundo se esconder, todo mundo se guardar. E aqui no Brasil, mais uma vez o Sul, entra com toda a questão da chuva, com toda a questão, e a mesma coisa do ano passado, só que nada foi feito. Então aí você vê a distância tecnológica que nós estamos e que o mundo apresenta. Enquanto uns são capazes de prever com meia hora, com 40 minutos de antecedência, um evento climático, que é uma coisa simples, os radares detectam isso, outros, quando acontece, vai dizer, nós precisamos fazer. E essa é uma grande questão, quer dizer, não se investe em tecnologia, não se investe numa infraestrutura, numa capacidade de mudar a ordem dos fatores aí da sociedade moderna. Então a gente olha para isso e fica pensando qual é a perspectiva que nós podemos ter como país, né? Então a guerra é preocupante, a situação do mundo é preocupante, mas a gente tem que olhar também os reflexos. E quando a gente se vê à mercê disso, a gente vê o quanto nós estamos atrasados, o quanto o nosso país ainda está à mercê de toda essa questão e de todos esses problemas. Então, na manhã de hoje, uma segunda-feira, eu gostaria só de colocar esses pontos para que a gente pensasse um pouco além das nossas fronteiras, mas sem deixar de olhar internamente. Quando eu olho para fora e vejo toda essa questão tecnológica, vejo toda essa questão social presente, por outro lado, a gente olha para dentro do país e vê que pouca coisa foi feita ou quase nada foi feito. Ou seja, a gente deveria cuidar do nosso quintal primeiro antes de querer se envolver numa situação desse tipo. Exatamente. Mas aí que está a pergunta, o senhor pode responder melhor. O país, todo o país, independente de qual seja, tem que se manifestar? Ou o país ele pode ficar na dele? Necessariamente não, porque questão de diplomacia, nós estamos numa distância muito grande, quer dizer, você vai ser chamado para manifestar-se por quê? Se você tem uma influência de guerra, que você chame China, que você chame União Soviética para se manifestar, sim, isso é uma coisa, porque são países que têm bala na agulha para poder fazer a diferença. Entendi. Né? E a União Soviética, quando falou, eu condeno os Estados Unidos, só que eu não vou ajudar vocês porque eu tenho a minha guerra particular para resolver. Pronto. É porque tem questão comercial também. Às vezes o país entra em apoio a um país ou a outro por conta de acordos, né? E daí eles pensam lá na frente. Exatamente. Se eu não entrar, eu posso perder esse acordo comercial. A própria China está interessada em apoiar o Irã, por quê? Porque se fechar o Golfo, se fechar o Estreito de Omã, eles são os principais prejudicados, sim, porque mais da metade do combustível que a China usa passa por ali. E se o Estreito estiver fechado, o que acontece? Ela que vai ficar desabastecida. A economia dela é que vai para a falência. Sim. Entendi. Entende? Quer dizer, então são situações que a gente olha e fala, ela se manifestou contrária, tomou posição. Por quê? Porque ela está interessada economicamente. Sempre tem interesses por trás. Ninguém apoia só por dizer que está apoiando. Apoiando, né? Agora, no nosso caso aqui, a questão é muito séria porque nós estamos do outro lado e não temos esse vínculo direto, a não ser nas relações internacionais como um todo. Não, mas o melhor disso tudo, né, do Brasil, são os memes que rolam sobre a guerra, né? Porque tem gente que fala que o Brasil fique quietinho porque o máximo que a gente consegue fazer é a bombinha pra festa junina. Então... que quando não explode na sua mão. Que Lula não enche o saco, Lula fique na dele porque a gente não tem condições. Mas o que eu gostei de ver no TikTok, no YouTube esses dias são os canhões brasileiros que iriam pra guerra. Você viu todos eles? Não vi esse vídeo. Depois você vê. Põe lá, canhões brasileiros pra guerra, então... você vai ver o show que vai ser. Que a gente coloque-se no nosso lugar e aí saiba que a gente é bom em fazer meme, fazer piada. Agora, fazer guerra é melhor não. Que seja guerra de travesseiro. Não, e o problema não é nem ser bom ou ruim fazer guerra. Eu digo, você ter uma tecnologia que seja capaz de ajudar o seu país a crescer. Sim.
né? Enquanto de um lado você tem uma economia forte e uma tecnologia que é capaz de ter esta precisão, como eu dizia, atingir um alvo a 90 metros de profundidade, com precisão. Você vê a foto, o nível, né? Vê a foto da situação que foi, é pontual. A volta está intacta. Ele foi ali e... É bem certeiro. É certeiro. Você vê a questão da Copa, como eu citei, 40 minutos antes vamos evacuar o estádio porque vai ter evento climático que pode causar problema. E vem a chuva daquele jeito torrencial, 10 minutos, 20 minutos, acabou a chuva, acabaram os raios, volta todo mundo e o estádio em perfeitas condições. Né? O jogo pode recomeçar imediatamente, você não precisa esperar terminar a poça d'água sair ou até absorver, porque o sistema de drenagem é perfeito. Então você olha para isso e fala, poxa, como nós estamos atrasados. O Brasil ele se preocupa com coisas que talvez não deveria, enquanto outros países como estamos atrasados. Quer dizer, tecnologicamente, o grau de formação, o nível de formação e de competência nos deixa preocupado. Quer dizer, que tipo de coisa nós estamos produzindo. Sim. É o país que leva a sério, às vezes, o futebol. As pessoas brigam, matam por conta de futebol, né? Levam um esporte que é um entretenimento, que quem ganha são só os que jogam. E olha os que lá, fazem, e os que e olha lá, porque aposta. Tem alguns que nem os que jogam ganham, porque então, quem ganha é empresário, exato. é a empresa que ele está incluída, é o patrocinador que ele representa, ele mesmo... É o que eu falei, muita coisa acontecendo no país que as pessoas, é assim mesmo, acontece, a política é assim mesmo. Entendeu? E querem proibir um monte de coisa, querem incriminar um monte de coisa e não veem as coisas que precisariam ser resolvidas. Sem enxergar. Parar de falar do caso do INSS, né? Mas enfim, não vamos nem entrar, senão a audiência vai falar, já estão desvirtuando o assunto. Mas é que um leva a outro, né? Leva a outro, mas eu quis colocar a situação da guerra e olhando para o nosso nível tecnológico. Aí não é crítica a esse governo ou outro, mas a gente sabe que isso é o efeito de um processo. Mas né? E ver o nível como a gente está em outro patamar, é outro mundo. E muito se fala também sobre a tal Terceira Guerra Mundial, que já há tempos, né, quando tinha surgido a outra guerra lá em Israel, né, com os conflitos lá, já sempre fala da Terceira Guerra Mundial. Parece que também a imprensa torce para que aconteça a Terceira Guerra Mundial, para que tenha uma cobertura, porque não é possível, sempre falam disso. E, inclusive, voltou agora a falar por conta da entrada dos Estados Unidos nessa guerra, né? Mas qual a opinião do senhor? O senhor que acompanha de perto toda essa história, o senhor acha que possa acontecer uma terceira guerra? Olha, mesmo? No nível que nós temos hoje, qual é o grande problema? Onde está o começo de toda essa confusão? É a questão da bomba nuclear, a bomba atômica. Se você pegar, hoje nós temos 9 países no mundo que tem a tecnologia de bomba nuclear e tem bomba nuclear pronta. Uma bomba nuclear, ela causa uma devastação gigantesca. Então você falar em Terceira Guerra Mundial, se você tiver uma bomba atômica lançada para um centro da Europa, acabou a guerra. Sim. Se você pegar e lançar uma bomba atômica no centro dos Estados Unidos, acabou a guerra. Pelo potencial dela. Pelo potencial dela. Quer dizer, então, a situação é aquela coisa. Quem torce pela guerra pode ser que nem consiga comentar a guerra. Porque se a bomba explodir... Nós não temos mais aquele estilo de guerra como foi a primeira, a segunda, em que você bota o exército como frente para ir, faz as trincheiras de guerra, faz Não, hoje é tudo teleguiado. Você aqui com o seu computadorzinho dispara o míssil que está não sei onde, põe a barreira de míssil do outro. Até por drone, né? Eles atacam. E quem não tem tecnologia causa destruições. Quer dizer, você olha, quando a tecnologia não é apurada, você vai destruir prédio, vai destruir escola, vai destruir hospitais, centros comerciais. Agora, quando a tecnologia é avançada,
eu lanço a bomba diretamente no centro de comando do outro país. Você vai certeiro na onde é o causador, né? Não... Se eu vou e sei que o centro de controle está aqui, é o estúdio da Rádio Raízes, eu solto a bomba aqui, todo o arsenal que você tem morreu, porque você não tem mais a tecnologia para lançá-lo. É certeiro contra o inimigo, e não contra o cidadão comum que não quer nem saber da guerra, mas acaba pagando. Você viu que a Globo News teve que fazer uma retificação. Por causa da comentarista? Por causa da comentarista, né? Ela... Você viu o absurdo que ela falou? É engraçado. Israel, com toda essa força, só atinge e não mata ninguém. Agora, o Irã vira e mexe e mata pessoas, não sei o quê. De Israel, se eu falar que ficaram 10, 12 pessoas feridas tal, e não matou ninguém. Umas mortezinhas aqui. Umas mortezinhas aqui e ali. Quer dizer... Deu claro, nós queremos ver morte, nós queremos ver sangue, nós não queremos... É que eu falei, às vezes parece que torce tanto para acontecer a Terceira Guerra, né? Para ter assunto, né? Que teve que fazer uma retificação séria de coisa para... Eu acompanhei mais ou menos isso aí, meio por cima, né? Mas enfim, padre... Faz parte, vamos parar nós aqui, senão depois eu vou ter que falar... Mas é a coisa, então... são detalhes que a gente olha e que fica aí à mercê de tudo isso, tá bom? Um bom feriado para você, um bom feriado pessoal da cidade... Pra mim não é feriado, amanhã trabalha normal. Verdade. Vamos ter que levantar cedo com frio e tudo pra ir trabalhar, ou você pode descansar um pouquinho? Você não trabalha amanhã, né? Amanhã não. Amanhã não tem jornal. Então, graças a São João. Um bom feriado pra vocês. Aproveitem bem, curtam bem o feriado. E a semana que vem tamo aí. Daí vamos ver se tem... Quem sabe a gente já vem no pós-guerra mundial. Seria muito utópico, né? Tá bom? Isso aí vai longe. Vai longe. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Boa semana pro senhor.